Vamos falar sobre o Phenibut, que é um GABA super potente, vamos abrir assim. Então já clica no gostei, se inscreve aqui no canal. Zambrotinha, farmacêutico há mais de 20 anos, entende demais o que fala. Explica pra gente aí do Phenibut. Phenibut, uma substância criada na época da Guerra Fria lá. Então, o que os russos faziam? Eles guardavam todas as substâncias, não patenteavam nada, escondia tudo lá e beleza. Então surgiu o Phenibut como uma substância utilizada para diversos pontos ali para melhorar a cognição, melhorar a performance do cara mentalmente e poder superar o adversário. Então por isso que diversas substâncias são russas aí começaram a aparecer depois e não estavam patenteadas, expirou patente, expirou tudo e tem no mercado hoje em dia aí sendo comercializada. O Phenibut em alguns países é uma droga, em outros é um suplemento. No Brasil é um suplemento, nos Estados Unidos já é considerado já uma substância de abuso, porque as pessoas... eu vou explicar o mecanismo, vocês vão entender o que acontece. O Phenibut é como se fosse um GABA melhorado. O GABA dizem que não atravessa a barreira hematocefálica, só que o Phenibut tem passagem livre. Ele age diretamente no seu GABA, massageando, ativando e deixando você mais relax. Só que o Phenibut é uma substância que eu falo da sociabilidade. Pessoas que têm dificuldade para falar em público usam Phenibut, vão lá, fazem um discurso. Uma reunião que você está extremamente estressando, vai estar transpirando a mão, está suando. Toma um Phenibut, você vai tranquilo. E o Phenibut consegue deixar também você achar as palavras mais fácil. Você consegue dialogar melhor, você consegue falar em público melhor. E situações que você teria, por exemplo, puta, vou estourar agora, vou travar aqui. Você toma um Phenibut, dá aquela relaxada e você consegue terminar ali sua tarefa. Outro ponto do Phenibut que muitas pessoas utilizam é também no TPM, naquelas crises terríveis. No sono, tem muitas pessoas que utilizam o Phenibut e tem resultados maravilhosos para o sono. Tem uma discussão muito grande que você sai de um medicamento e entra no Phenibut para ficar viciado no Phenibut. Então, eu prefiro Phenibut, né? Mas o Phenibut, ele é utilizado para todos esses probleminhas que foi citado aqui. Estresse, ansiedade, sono, melhora da sua performance cognitiva, melhora também do seu treino, só que tudo tem a ver com a dosagem. Por quê? Se você subir muito e você passar do ponto, você vai estimular mais o GABA. Se você estimular mais o GABA, você vai ficar sonolento. Então tem uma balança entre a excitação glutaminérgica ali, e a parte do GABA. Se você equalizar isso, você passa de um cara estressado para um cara controlado e efetivo. Se você exagerar, você fica um cara sonolento e não produtivo. Então isso você tem que pegar e levar muito em consideração ao definir as dosagens. Quais as doses utilizadas do Phenibut? Se vai tomar durante o dia, eu sempre falo, não faça cápsulas de mais de 500 mg. No máximo 250 mg já está muito bom para estar tomando uso pontual ou uso contínuo, naquele momento que você sabe que você fica mais, vamos dizer, ansioso, mais estressado. O Phenibut parece agir de uma maneira bem interessante. Doses superiores a 400 mg começam a entregar um pouquinho de soninho. Então eu já não gosto, seria mais indicado para um uso à noite. Por exemplo, a pessoa chega e quer sinalizar que vai dormir. Chegou 8, 9 horas da noite, já dá uma pancada de Phenibut. Ele é muito mais indutor, assim como o GABA, do que permanecedor do sono. Isso. Aí você mas tem que tomar cuidado do quê? Se você estiver tomando medicações que agem no receptor de GABA, não pode mais nem chegar perto do Phenibut, tá? E o álcool que atua no GABAérgico? Então, não pode. Tem pessoas nos Estados Unidos que misturam Phenibut com álcool para experiências GABAminérgicas. Uma vez eu fiz isso e passei muito mal. Estava nos Estados Unidos, né? Não, tava assistindo Pink Floyd. Justo. Então, mas o Phenibut tem esse porém aí de não misturar com substâncias que agem na mesma via. Passou mal como, Zambrota? Oi? O que você sentiu? Parecia que eu tinha tomado 50 latinhas. Tá. Deu um PTzão. Não, fiquei mal mesmo. Não foi legal, não. Não façam isso. Tá? Não é uma experiência legal. Mas o Phenibut tem uma história muito interessante. Diz que lá na Rússia, quando eles partiram para uma missão a X, tinha uma caixinha com umas cápsulas de Phenibut. E diz a lenda que eles tiveram um problema
na nave lá, e tinha um bilhete. Caso vocês tenham algum problema, usem essas cápsulas, vão dormir e acordam, e no dia seguinte tentam solucionar a avaria. Eles dormiram, acordaram e solucionaram o problema da nave. Legal. E era o quê? O Pheniboot que estava ali dentro. Então parece que ele melhora, assim, sua coordenação, sua sedimentação de memória, sua melhora cognitiva. Então o Pheniboot é uma substância única, assim, porque tem uma ação direta e está no mercado há pouco tempo, acho que surgiu, não tem tanto tempo que está circulando. No Brasil, hoje em dia, aparece bastante em prescrições. Não sei se tem alguma marca que vende, mas acho que não acredito que não tenha. Ele tem matéria-prima boa, ruim? Não, ele é Pheniboot, não tem... Ele é vendido em 2 fornecedores, não tem, são 3 fornecedores que vendem Pheniboot, então é bem tranquilo. Não é caro. Lembrando que ele tem na farmácia dele, pessoal, o link aqui na descrição da farmácia do Zambrota. É isso que eu ia perguntar em relação ao preço. Não é caro, você vai gastar aí para um mês de uso 100 e poucos reais ali. É uma substância que uma pessoa que tá passando por esse perreio, sabe? Às vezes atende o público e estoura. Então é legal. O pessoal mantém o emprego. E tem associações? Tipo, vou jogar ele junto com o GABA? Por exemplo, com teanina. Espetacular. Para uma pessoa que quer ficar mais calminha durante o dia. A teanina é bem versátil, né? Ou se não o 5-HTP, grifônia, interessante. O próprio Zembrin, que a gente falou no outro vídeo, é muito interessante. Então o Pheniboot é uma substância que ela tem diversas aplicabilidades que pode ser montando ali. Se você quer um relaxamento maior, você tem o Pheniboot, você pode colocar, por exemplo, um Relora, que tem uma ação... Só que acaba ficando muito caro, mas o Mulungu, extrato seco, por exemplo, tem o sinergismo de vias, né? Mas funciona também de uma maneira bem interessante. Então eu gosto bastante do Pheniboot por causa dessa flexibilidade terapêutica dele e também do uso pontual. Que a pessoa, por exemplo, você tem um paciente aí, uma pessoa que consulta, caramba, e a pessoa tem dias que ela vai ficar estressada. Eu falo, meu, isso aqui é seu protetor aqui, se deixa aí guardado, passou por cima, toma 1, 2, a pessoa que tem recorrente, sabe? 1 ou 2 tem esses episódios de estouro, descontrole. Então eu gosto dele por causa disso, acho ele bem interessante realmente. Pro sono, meia horinha antes, mais ou menos ali, uns 500 miligramas. Quem faz cápsula de 250, né? Vê como funciona com uma, não deu, sobe um pouquinho, põe a melatonina, que é outro mecanismo, faz um chazinho, é bem interessante. Tem a glicina, que tem um vídeo também aí no canal. Tá? Tem, a gente fez um vídeo, pessoal, vou deixar a indicação do vídeo da glicina então, que é uma substância muito barata, muito legal e muito confiável, tá? Basicamente sem efeitos colaterais, nas dosagens supostas. Então dá uma olhadinha nesse vídeo aqui. Fechou, Zambrota? Fechou. Fechou.